tema Florestas Marinhas para Sempre, para salvarmos a humanidade e o planeta. Paulo Horta é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, atua nas áreas de ficologia e biologia marinha, pesquisa e ecologia descritiva, ecofisiologia de algas, taxonomia, filogenia e biogeografia. Coordena projetos sobre sistemática, macroecologia e impactos ambientais marinhos. Seja bem-vindo, professor Paulo Horta. Muito bacana a gente parabenizar vocês, porque um evento como esse, nesse contexto que a gente está vivendo, e ainda mais com essa lógica biocêntrica, é de uma importância urgente, né? É urgente e é precioso, né? Acho que a gente tem que cuidar com carinho para que o planeta DOC ele seja próspero, né? Que ele continue todos os anos sensibilizando as pessoas, porque eu acho que a gente está num trabalho ingrato aí de formiguinha. Mas vamos lá. Vamos lá, obrigado, professor. Imagina. Bom, boa tarde para todas e todos. Florestas. Eu acho que nós todos entendemos muito bem o que é uma floresta quando a gente fecha o olho e a gente imagina o quê? O que vocês imaginam? Floresta. Árvores. Muito bem. Só que debaixo d'água nós também temos florestas e elas são ancestrais, anciãs, mais velhas que as florestas terrestres. E essas florestas estão nesse planeta há milhões, se não bilhões de anos. Os nossos primeiros recifes, formados por organismos chamados estromatólitos, têm mais de 2 bilhões de anos. E as florestas marinhas, foram fundamentais para absorver o carbono, enterrar ele longe da vista e das mãos dos homens e das mulheres, dos seres humanos. E, claro, produzir o oxigênio que a gente respira. É dessas florestas que, de fato, dependemos mais do que ecologicamente, dependemos evolutivamente. E essas florestas são produzidas por plantas gigantes. Nós estamos falando de algas que podem ter 20, 30, 60 metros de altura. Porte de sequoias, só que elas estão escondidas debaixo d'água. Quando a gente passa com um barco, no litoral do Chile, por exemplo, que a gente tem um colega aqui chileno, a gente não imagina que abaixo de nós tem todo um ambiente cheio de vida. E toda essa vida depende dessas gigantes submersas, no caso das kelps, né? E é claro que esse berço da vida também dialoga com o clima, como o colega que nos antecedeu muito bem falou. As florestas são importantes também para isso. Além de produzir o oxigênio que a gente respira, elas também estocam carbono. Ou, muitas vezes, abaixo delas, ou esse carbono ele é exportado para o oceano profundo. E assim como os kelps, no mundo inteiro tem algas que formam bosques, como se fossem grandes, extensos prados. Como nós temos na serra aqui do lado de Florianópolis, nós vamos ter em todo o litoral brasileiro. E essas algas vão exportar para esse ambiente oceânico milhões de toneladas de carbono. Portanto, são extraordinários aliados nossos para produzir mitigação das mudanças climáticas. E nós vamos ter sistemas que precisam ser tratados, tão preciosos quanto os recifes de coral que a gente tão conhece, né? A gente conhece muito bem recife de coral. Quem nunca ouviu falar de um recife de coral?
Todo mundo já ouviu falar de um recife de coral, com peixinhos coloridos, vidas em todas as formas e cores. Pois é, nós vamos ter uns recifes que são muito pouco conhecidos, que são os recifes de rodolitos, porque são recifes móveis. Eles se movem com as ondas e com isso eles conseguem se deslocar, transportando a vida a longas distâncias. Claro, não a velocidade de tartaruga, mas a vida vai longe ali. E a vida vai se conectando com outras vidas, produzindo processos que são muito importantes para a história do planeta. E esses sistemas também absorvem e enterram carbono. Mais do que enterram carbono na forma de aquele carbono orgânico, né, que a gente obviamente fala quando fala de florestas, mas nós estamos falando de uma floresta de pedra, uma floresta de carbonato, uma floresta que de fato é uma floresta marciana para muitos e muitas brasileiros. Para a maioria dos seres humanos, ninguém mergulhou num sistema como esse. Quem aqui já mergulhou num sistema como esse? Pois é, olha, num auditório, 2 pessoas, isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas é muito importante que esses sistemas sejam considerados como florestas, assim como são os manguezais. Esses estão mais próximos de nós, estão aqui do lado da universidade. Também são florestas marinhas, também são berço de vida, também são fundamentais para nos ajudar a manter o clima do planeta estável. E assim nós temos os marismas, não é? Os tais dos pântanos salgados, que são menos valorizados, mas estão muito presentes no sul do Brasil inteiro. Lagoa dos Patos é toda ela vegetada, sua borda é vegetada com essa formação. Fundamental também como berço de vida e, sem dúvida nenhuma, muito importante para enfrentarmos as mudanças climáticas. Então, nós estamos tratando, pessoal, de vida. E a vida tem beleza, a vida tem direito ético, num evento que trata dessa necessária revisita à nossa relação com a natureza, aonde a perspectiva biocêntrica, ou talvez complementarmente ecocêntrica, é necessária e urgente. A gente pode, de fato, entender que essa vida vai encontrar nesses sistemas abrigo, aconchego e, mais do que algo ecológico, algo evolutivo, porque transcende o tempo, transcende gerações. E à medida que transcende gerações, nos coloca animais e plantas, todos construtores de florestas. Os recifes são florestas, porque tridimensionalmente são abrigo para a biodiversidade, produzem oxigênio, absorvem dióxido de carbono, fazem todos os serviços que as florestas fazem nos sistemas terrestres. Os recifes fazem esses serviços nos sistemas marinhos ou no oceano. E nós precisamos, como espécie humana, olhar para o oceano, porque o oceano cobre 70% da superfície do nosso planeta. Sem oceano, não tem planeta. O pontinho azul perdido no sistema solar, ele não seria azul sem o oceano. E é muito importante a gente destacar que de tudo aquilo que certamente vocês estão conversando, né, com todos aqueles que passaram por esse palco antes de mim, o momento não é nada bom também para as florestas marinhas. Esse processo, né, simbolizado por esse gráfico que mostra a elevação da concentração de dióxido de carbono na nossa atmosfera, ele coloca em risco a vida em todas as suas formas, inclusive debaixo d'água. A vida que está aparentemente, por isso que eu reforço, aparentemente protegida por, muitas vezes, metros de coluna d'água, ela é igualmente vulnerável aos desmandos que nós estamos aprontando na superfície do planeta. E esse processo de elevação de dióxido de carbono, que acontece independente das conferências, eu falo isso porque nós vamos apresentar aqui uma proposta que está sendo discutida e apresentada para a COP30, né? Independente das conferências, não está conseguindo dissuadir a sede humana por queimar mais e mais combustível fóssil, para a gente desmatar mais e mais. A gente não está parando. Desde Estocolmo, em 72, a gente não para de elevar essa concentração de dióxido de carbono em um ritmo exponencial. E é muito importante
que esse processo seja entendido como sim o responsável por nós termos comprometidos os limites planetários. Dos 9 limites hoje entendidos como fundamental para a manutenção da estabilidade do nosso planeta, nós, até o começo do ano, já tínhamos implodido 6, ou colapsado 6, comprometido 6. Esses 6 limites, que envolvem diferentes elementos, mas especialmente o uso de nitrogênio e fósforo, por exemplo, ou aquilo que é o uso da água, ou seja, todos esses limites são fundamentais para a manutenção da vida. A gente precisa entender que nós somos parte desse planeta, nós não temos uma alternativa para morar. A nossa casa é comum, como disse Papa Francisco. E se nós temos uma casa que está com seus limites escangalhados, telhado escangalhado, parede escangalhada, as portas não fecham mais, as janelas já estão arrombadas, essa casa não consegue mais nos proteger como nos protegia antes. Apesar dessa informação já ser conhecida por cerca de 10 anos, nós continuamos ultrapassando os limites planetários. Há 3 meses atrás, ultrapassamos um novo limite, que é o da acidificação do oceano. Numa cidade como Florianópolis, nós ultrapassarmos esse limite tem, claro, desdobramentos ecológicos para a biodiversidade marinha, mas tem desdobramento objetivo sobre boa parte da economia do nosso litoral, especialmente do Ribeirão da Ilha ou da região de Santo Antônio de Lisboa, onde nós temos uma maricultura pulsante, talvez ainda a maior produção de bivalves do Brasil, de moluscos, né? Importante para a economia local. E tudo isso ameaçado por um processo que vai alterando a química da água do mar, deixando o processo de calcificação, de formação da concha mais difícil. Isso favorece a ocorrência de doenças, diminui a taxa de crescimento das ostras, dos mexilhões, facilita a entrada de espécies invasoras, enfim, torna a atividade econômica de uma parcela expressiva da nossa sociedade mais difícil ou eventualmente inviável. E isso afasta o maricultor, produz desemprego, enfim, gera um ciclo vicioso que, de fato, corrói parte da nossa sociedade. E à medida que essa sociedade vai deixando de funcionar, com um dentinho a menos aqui, um dentinho a menos ali, nós vamos implementando aquilo que é, de fato, um colapso sistêmico daquilo que nós chamamos de pacto civilizatório. E o oceano está pedindo ajuda agora. Sai um outro trabalho muito importante que mostra que o oceano está ficando escuro. Ele está ficando dark. A luz não está conseguindo penetrar como penetrava antes em grandes profundidades, limitando aquele ciclo virtuoso das florestas marinhas que produziram oxigênio e que sequestraram dióxido de carbono. Todo esse processo depende da luz. E se o oceano está ficando escuro, quer dizer que esse processo está limitado ou está se limitando à superfície. E isso, de fato, nos coloca num cenário de ciclo vicioso ou de efeito em cascata, aonde uma série de outros processos podem se interconectar e produzir aquilo que é o colapso dos pontos de inflexão planetários, ou os planetários, os tipping points, os pontos de inflexão, as colunas, as pilastras que sustentam a estabilidade climática. Então, nesse processo, a gente vai ver aqui num gráfico com um monte de colunas, mas aqui nós temos a temperatura e aqui nós temos a chance de ocorrer em barras, com a maior chance nos pontinhos brancos. Não é? O colapso dos sistemas recifais, que são compreendidos como uma dessas colunas para a manutenção da estabilidade climática do planeta, pode acontecer, segundo esse trabalho, que também já tem quase 10 anos, pode acontecer a partir de 1,5 graus. Nós estamos falando de uma temperatura que, infelizmente, aconteceu em 2023, aconteceu em 2024 como média planetária. Nós ultrapassamos essa temperatura por períodos longos.
mostrando que, de fato, esses sistemas de branqueamento que, por exemplo, eu observei em Fernando de Noronha o ano passado, representam um sinal de alerta muito importante para a humanidade e para nós brasileiros. Porque nosso sistema, de fato, está seguindo aquilo que a ciência estava dizendo há muito tempo que aconteceria. E é muito importante a gente trazer para esse processo de discussão no Planeta Doc que a ciência está dizendo há muito tempo que esse processo está acelerando. Não é linear. O problema vai ficar mais grave à medida que nós vamos perdendo esse aliado que é, ou a aliada que é a natureza. O aliado que é o planeta vivo, Gaia, de Lovelock. E esse processo de aceleração nos coloca diante, de fato, da decisão de que futuro nós queremos. Trabalho que também saiu muito recentemente de colegas que compõem o IPCC, mostram que, se quisermos evitar o aquecimento de 2 graus Celsius definitivo, podemos queimar cerca de no máximo, não mais do que isso, 690 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente. Ou seja, essa é a nossa poupança, é o que resta para nós, seres humanos, nesse modelo dependente de fóssil, queimar para evitarmos o aquecimento de 2 graus Celsius. Portanto, claro que é uma notícia para mim aterradora, mas é uma boa notícia. Temos mais de 15 anos, temos 17 anos. É o tempo de conquistarmos maturidade social, civilizatória, em eventos como esse, difundir informações como essa e implementarmos políticas públicas que de fato façam com que a gente saia do blá blá blá. Porque não tem mais tempo de perdermos mais 10 anos. Paris, o Acordo de Paris, foi-se há 10 anos e ele não foi cumprido. Chegamos a 1,5 graus ano passado. Esse mesmo trabalho, se nós mudarmos, essa aqui é uma ferramenta maravilhosa porque ela é cidadã, qualquer um pode entrar nesse link que vai estar disponível então para todo mundo que conferir, né, a programação do Planeta Doc, a gente vai poder imaginar o futuro que eu quero. Com 1,5 graus eu teria apenas 2 anos e não mais do que 100 gigatoneladas para queimar. De fato, evitar 1,5 graus de aquecimento não dá mais. Mas nós temos que entender que sim, é possível evitar 2 graus de aquecimento. E cada 10º de grau faz a diferença, porque pode evitar, por exemplo, o colapso dos sistemas recifais. E é fundamental entendermos que esse é um processo que é dependente de políticas públicas. Políticas públicas que iniciam nos territórios, como planos diretores, políticas públicas como aquelas que são definidas por nações, como o PL da devastação. Porque são essas políticas que vão interferir em outras tantas camadas de estressores, de problemas para a natureza, que vão limitar a sua capacidade de responder às próprias mudanças climáticas. Eu estou falando, por exemplo, em Santa Catarina, nós ainda convivemos com mineração de carvão, nós ainda convivemos com termoelétricas, num país que tem uma matriz relativamente muito limpa, comparado ao norte global. E é muito importante que essa noção de realidade transforme aqui no território a nossa ação em relação àquilo que é ou que pode ser todos esses outros, chamados em inglês de drivers, de processos que vão definir a direção para onde o planeta vai andar. A mineração, de fato, como nós estamos criando os animais, como nós produzimos o nosso alimento, como nós planejamos a nossa cidade, tudo isso está interagindo com mudanças climáticas e proporcionando, quando temos políticas erradas, proporcionando o adoecimento das pessoas, da natureza e das economias. Não é bom para ninguém. Esse cenário de desgoverno, de carros sem piloto, não é bom para ninguém. Só para especulador que acha que um dia ainda vai para Marte.
só para eles. E é muito importante a gente lembrar que quando a gente fala, e é muito importante falar do ponto de não retorno para a Amazônia, e eu acredito que, infelizmente, a COP vai tratar muito disso. Mas nós também vamos estar convivendo nos próximos anos com muitos outros pontos de não retorno. E um desses pontos de não retorno está localizado no oceano. Nós estamos falando... Eu fico até emocionado, porque acabamos de voltar de uma expedição de Noronha. Nós estamos falando de vida, com muitas formas. Um grande número de grupos de animais e plantas, de uma sociedade que depende fisiologicamente, culturalmente, espiritualmente do oceano. Essa sociedade, de milhões de brasileiros, inclusive, podem estar sendo privadas de seu futuro. Isso aqui é um trabalho que saiu no dia 17 de setembro. Os autores estão dizendo o seguinte, que no ritmo atual, eles estão predizendo que até 2040, 70% dos sistemas tropicais do Atlântico, dos recifes do Atlântico, vão passar por um processo de erosão. Eles vão, de fato, passar por um estado que eles não conseguem mais adicionar carbonato, que eles não conseguem mais construir, eles vão começar a ser erodidos. E literalmente extirpados por conta de eventos, por conta das ondas, por conta da erosão costeira. E se esse problema continuar a crescer, considerando os cenários que estão postos, os sistemas recifais do Atlântico podem desaparecer, podem ser completamente erodidos até o final do século. Então nós estamos falando de um ponto de não retorno real, para um sistema que muitos de nós conhecem, e se não conhece, tem ele querido, porque a gente já o viu de diferentes formas. Então, esse é um cenário muito triste, que, por exemplo, está correlacionado a todos os outros cenários próprios das mudanças climáticas. Um dos que talvez mais tememos é o da elevação do nível do mar, e aqui nós temos, por exemplo, aqui nós estamos na UFSC, e se nada fizermos, ou se continuarmos nessa política de drill, baby, drill, né, conforme, inclusive, falas do presidente americano ontem, nas Nações Unidas, as nossas crianças, ou seus filhos e netos, vão conviver com uma outra Florianópolis, vão conviver com outras cidades costeiras, com arquipélagos. Toda essa mancha vermelha pode estar, daqui 100 anos, completamente embaixo d'água. Isso significa milhares de pessoas desalojadas. Toda a infraestrutura de esgoto, toda a infraestrutura de drenagem, ruas, estradas, todo o poluente que infelizmente está acumulado nesses territórios, vai prejudicar ainda mais os ambientes marinhos. Então, por prevenção e por precaução, é fundamental a gente lembrar que isso já aconteceu antes. Há cerca de 14 mil anos atrás, o mar subiu mais de 10 metros em 350 anos. Então, quando nós falamos de elevação de nível do mar para mais de 1 metro, 2, 3, isso é possível, isso aconteceu antes, e isso pode acontecer de novo se nós continuarmos a conduzir esse planeta como nós estamos conduzindo. E é por isso, pessoal, que a gente apresentou para a sociedade um programa para evitar aquilo que está posto por relatórios que vai ser um holocausto. O holocausto, nesse relatório produzido por colegas da Universidade de Exeter, está muito claro. No ritmo atual, a economia planetária pode ser impactada em 50%. E podemos ter a morte de 4 bilhões de seres humanos. E isso até metade desse século. Os processos não são lineares, nós não estamos atentos à gravidade do que está acontecendo. E é fundamental que essa bifurcação que está à nossa frente seja percebida por toda a sociedade. Porque ela ainda está possível,
Esse é um caminho, o caminho alternativo, o não ao holocausto. Ele pode acontecer, como a gente já mostrou. E ele pode acontecer de muitas formas. Uma das formas, tratando de maneira mais coerente sistemas terrestres, é de nós admitirmos que, de fato, precisamos de nossas florestas para sempre. E programas como o Tropical Forest Forever, florestas tropicais para sempre, podem permitir isso se receberem os devidos financiamentos. E é nesse contexto que lá em Dubai a gente começou a desenvolver e publicamos esse ano o programa Florestas Marinhas para Sempre, aonde o diagnóstico, o monitoramento, a conservação, a biorremediação, a restauração, com muita educação ambiental, com o devido financiamento da ordem de 250 bilhões de dólares anuais, poderia, de fato, serem os elementos essenciais para termos as florestas como nossas aliadas. E esse é um processo que pode ser executado com uma inovação de organização. E a gente apresentou em Florianópolis, para quem é de Florianópolis já viu a gente falar disso várias vezes, que é do Sistema Único de Saúde Ambiental. A gente pode ter sim um ordenamento que possa executar esse financiamento com precisão, estabelecendo prioridades na execução, para que os mais vulneráveis sejam atendidos primeiro, para aqueles pontos de inflexão não serem atingidos. E é importante que a gente está sim dialogando com todos os tomadores de decisão. Essa proposta foi apresentada ao presidente Lula, essa proposta foi apresentada à ministra Marina, e agora essa proposta precisa do apoio do brasileiro. Essa proposta foi apresentada para colegas de outros países. Esse senhor que está ao meu lado, eu tive na casa dele no Chile há semanas atrás, o senador Guido Gerardi, foi presidente do Senado chileno, é um apoiador dessa proposta. E ele deve estar na COP com a gente para ajudar a dialogar com os outros tomadores de decisão sobre a oportunidade que nós ainda temos de financiar um outro oceano possível, um oceano que seja saudável e resiliente, um oceano que de fato nos permita entregar para as nossas crianças um planeta justo. Para isso, lá em Antofagasta, reunidos latino-americanos de diferentes países, colegas da Europa, especialmente da Espanha e de Portugal, construímos essa carta, que eu espero que a gente possa divulgar a partir do Portal do Planeta, para que seja uma mensagem da Latinoamérica para o mundo, de que um oceano alternativo é possível, mas a gente precisa agir já. Eu agradeço demais a atenção de todos, muito obrigado.